Sabe aquelas batalhas épicas em que um exército inimigo invade um castelo, uma cidadela, e um grande exército se reúne para expulsar o inimigo invasor? No nosso corpo acontece algo semelhante. O nosso corpo é um castelo, tem a sua muralha, a pele é uma verdadeira muralha que, quando é transposta, um exército defensor também se reúne para nos proteger. Isso é o sistema imunitário. É disso que a gente vai tratar hoje. O sistema imunológico age para além da pele, para nos proteger contra vírus, bactérias e todo e qualquer organismo, micro-organismo que por acaso invada o nosso organismo. Eles agem como resposta a qualquer invasão, agindo diretamente sobre os micro-organismos patogênicos ou produzindo substâncias que os abatem. O sistema imunológico é formado por todas as nossas células de defesa, leucócitos, e por órgãos onde essas células são produzidas, multiplicam-se e amadurecem. São chamados órgãos linfóides ou órgãos linfáticos. Timo, linfonodos, baço, principalmente. Os macrófagos são grandes células com grande poder fagocitário, eles fagocitam micro-organismos patogênicos e que se originam de células sanguíneas, os monócitos, que quando de uma infecção atravessam poros dos vasos sanguíneos através de um processo conhecido como diapedese e caem no tecido conjuntivo, onde aumentam de tamanho e se transformam nos macrófagos. Os linfócitos são as células envolvidas com a produção dos anticorpos, proteínas especiais que abatem os micro-organismos invasores. Os linfócitos são divididos em basicamente dois tipos, linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B levam esse nome pelo fato dos primeiros terem sido encontrados num órgão conhecido como Bolsa de Fabrícios, que está presente em aves. Já os linfócitos T recebem esse nome pelo fato dos primeiros haverem sido encontrados num órgão à frente do coração e dos pulmões, conhecido como timo. Linfócitos B são as células que de fato produzem os anticorpos. Logo após uma infecção, quando são produzidas substâncias estimulantes conhecidas como interleucinas. As interleucinas são substâncias que têm várias funções dependendo delas, todas essas funções relacionadas à resposta imunitária. Pode ser de estimulação de alguma atividade imunitária ou pode ser de supressão de alguma atividade relacionada ao sistema imunológico. Os anticorpos são proteínas do grupo das globulinas, que tem um formato de Y e que apresentam regiões específicas para a proteína presente no organismo invasor. A proteína identificada pelo anticorpo é conhecida como antígeno. Então, antígeno é qualquer corpo invasor que porventura apareça no nosso organismo. Essa figura nos apresenta um momento em que os anticorpos se unem aos antígenos de um vírus. Aqui nós temos um linfócito B que produz anticorpos em função do estímulo da presença de um antígeno do corpo estranho. Temos então a representação do momento em que os anticorpos se unem aos antígenos de modo a destruir o micro-organismo invasor, que no caso é uma bactéria. Os linfócitos T se dividem em dois grupos, em dois tipos. Os linfócitos T citotóxicos, ou linfócitos T CD8, e os linfócitos T auxiliadores, também conhecidos como linfócitos T CD4. Os linfócitos T citotóxicos, eles destroem células que apresentam alguma alteração, seja porque elas começam a se dividir de modo anormal por conta de alguma alteração no seu funcionamento, ou que estejam afetadas, ou que sejam infectadas por algum vírus ou por alguma bactéria. Vejam que o linfócito T citotóxico, ele mata não apenas o micro-organismo invasor, mas a própria célula que está comprometida. Os linfócitos T auxiliadores, ou CD4, produzem substâncias químicas quando de uma infecção, quando da presença de um antígeno, de um corpo estranho, produzem substâncias, as interleucinas, que estimulam os linfócitos B a produzirem os seus anticorpos, específicos para o antígeno. Os linfócitos inicialmente ficam instalados em órgãos conhecidos como linfonodos, que estão espalhados por todo o nosso organismo, pescoço, membros superiores, membros inferiores, virilha. Eles são estimulados a partir de antígenos trazidos pela linfa, começam então a se multiplicar e são espalhados. Quando de uma infecção, portanto, somos estimulados a produzir um verdadeiro batalhão de defesa do nosso organismo.
Os principais órgãos onde os linfócitos são produzidos, armazenados e onde eles amadurecem são o timo, que, como já dito, fica localizado na frente dos nossos pulmões, e a medula óssea vermelha, que está presente no interior dos ossos longos, no quadril e na coluna vertebral. Esses órgãos são conhecidos como órgãos imunitários primários. Outros órgãos onde também podemos encontrar linfócitos em processo de formação, armazenamento e amadurecimento, só que em menor proporção, são conhecidos como órgãos imunitários secundários. São eles principalmente as tonsilas, antigamente chamadas de amígdalas, a adenoide, que é uma massa de tecido linfóide localizado no final da cavidade nasal, e acima da garganta, o apêndice vermiforme, que fica no início do intestino grosso, os linfonodos e o baço. Como age então o sistema imunitário? Quando um determinado antígeno está presente no nosso organismo, ou seja, um corpo estranho, pode ser um vírus, uma bactéria, uma toxina, entram em ação os macrófagos, ou melhor, os monócitos são estimulados a deixar os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, eles migram para o tecido conjuntivo, onde se transformam em macrófagos, aumentam de tamanho e se transformam nos macrófagos, que são as células fagocitárias, que representam a primeira linha de defesa depois da pele. Os macrófagos produzem as interleucinas, que estimulam os linfócitos auxiliadores, que por sua vez avisam os linfócitos B de que alguma coisa está errada. Temos então o início da produção dos anticorpos. Ao final, nós teremos o nosso batalhão de defesa organizado, com várias células de defesa que são espalhadas pelo nosso corpo. Algumas delas, inclusive, produzindo interleucinas que vão gerar febre e dores, dor de cabeça, por exemplo, e que são, na verdade, um aviso de que alguma coisa está errada no nosso organismo. Quando o sistema imunitário nos livra de uma dada enfermidade, que é provocada por um vírus, uma bactéria ou outro corpo estranho, permanece uma memória. Os anticorpos desaparecem, mas permanece a chamada memória imunitária, que faz com que, em uma segunda infecção, se por acaso nós formos infectados pelo mesmo micro-organismo, pelo mesmo tipo de micro-organismo que apresente o mesmo antígeno, essas células produzirão anticorpos que vão agir antes dos primeiros sintomas da doença aparecerem. A gente não sente nada. Digamos, eu tenho uma gripe hoje, o meu sistema imunitário produz anticorpos para detonar o vírus da gripe que invadiu o meu corpo. Eu fico bom da gripe. Os anticorpos, eles vão sendo destruídos, né? Porque, afinal de contas, até os próprios anticorpos, depois de um tempo, eles são destruídos, porque são proteínas que são diferentes, né? Foram produzidas especificamente para destruir determinados micro-organismos invasores. No entanto, as células de memória imunitária permanecem por um tempo. Se por acaso eu tiver contato com aquele mesmo vírus da gripe, existem vários tipos diferentes de vírus da gripe, eles são altamente mutantes, como acontece com o coronavírus, né? O Covid-19, que faz parte do grupo dos coronavírus, são altamente mutantes, então existem vários tipos, mas por acaso o mesmo entrar em contato com o nosso corpo, a resposta imunitária vai ser bem rápida. Isso por conta da presença das células de memória imunitária. Esse gráfico nos apresenta aqui a resposta dos anticorpos a um determinado antígeno, em dois momentos. O cara tem contato com o antígeno, tem uma dada produção de anticorpos. Isso aqui é chamado de resposta primária do sistema imunitário. O cara fica bom, tal. Depois de um certo tempo, ao contato com o mesmo antígeno. Então, a resposta imunitária ela é muito maior. Ou seja, ela é mais rápida e com uma produção bem maior de anticorpos. Nesse caso aqui, em geral, o organismo, o indivíduo, não adoece. A imunização, ou seja, a situação em que o indivíduo não adquire, não fica enfermo quando do contato com algum micro-organismo portador de um dado antígeno. Antígenos são proteínas, viu, gente? Só lembrando. Essa imunização ela pode ser ativa e passiva. A imunização ativa é aquela que ocorre quando você mesmo produz os anticorpos. Ela ocorre quando você tem contato direto com um determinado vírus, uma bactéria, um micro-organismo que apresenta proteínas estranhas ao teu corpo, então você produz anticorpos. Ou então quando você toma uma vacina, e existem vários tipos de vacinas. Vacinas que são produzidas com vírus, com micro-organismos atenuados, a Coronavac, por exemplo, ela é produzida a partir de vírus atenuados. Existem vacinas que são produzidas a partir de vírus ou micro-organismos mortos, e existem vacinas que são produzidas a partir de trechos de ácidos nucleicos,
como é o caso da vacina de Oxford para o coronavírus. Quando você toma a vacina, você está colocando para o teu organismo, você está colocando os próprios micro-organismos mortos ou atenuados. Então você vai produzir anticorpos para gerar uma resposta de imunização. Isso é a imunização ativa. A imunização passiva ocorre quando você recebe anticorpos prontos, que com o objetivo de te livrar de um dado antígeno que tem uma ação muito rápida no teu corpo. Por exemplo, quando da picada de uma cobra, o veneno da cobra é uma proteína que tem uma ação muito rápida. Então você pode morrer antes de produzir anticorpos. Então, como é que é produzido o soro antiofídico, por exemplo? O pessoal inocula veneno num cavalo, que é um animal bem resistente, né, uma pequena dose. Né? O animal produz anticorpos, tem uma resposta imunitária primária. Depois de algum tempo, o cara coloca lá uma segunda dose de veneno, uma resposta imunitária secundária maior vai acontecer. E aí os técnicos retiram o sangue do cavalo e separam o soro dos elementos figurados. Purificam o material, está pronto o soro. Vamos falar um pouquinho da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, que é uma doença que é muito grave. Praticamente todos os países estão diminuindo bastante o número de infectados por essa doença. E o Brasil não, o Brasil está aumentando. Talvez por falta de divulgação e também pela existência do medicamento que não cura, mas trata a doença, e aí o pessoal tem baixado a guarda. A AIDS é provocada pelo HIV, pelo vírus da imunodeficiência humana, que é um vírus de RNA, é um retrovírus. É um vírus que tem RNA e que consegue produzir, com a ajuda do maquinário celular humano, DNA. Ele faz uma transcrição reversa. Os mecanismos de transmissão da AIDS são relações sexuais com pessoas soropositivas, pessoas portadoras do vírus, transfusão sanguínea quando não se usa sangue testado, quando se utiliza o sangue de uma pessoa soropositiva. Hoje em dia tem-se mais cuidado com esse tipo de coisa. Antigamente não. Acho que vocês já ouviram falar no cartunista em fio, que ele era hemofílico, né? Os hemofílicos têm dificuldade de uma coagulação sanguínea, então tem que receber transfusão constantemente. Então ele recebeu sangue via transfusão de uma pessoa soropositiva, morreu por conta da doença. Compartilhamento de seringas por pessoas que usam drogas injetáveis. Mulheres soropositivas, quando engravidam, podem transmitir, se não forem tratadas, a doença para o filho, e durante a amamentação a doença também pode ser transmitida. O vírus HIV, ele está presente não apenas no sangue, mas em fluidos corporais, como o sêmen e o leite materno. Na saliva não foram encontrados vírus ativos. Os sintomas iniciais logo após a transmissão são febre alta, dores de cabeça, cansaço extremo, linfonodos inchados. No entanto, algumas pessoas, como o astro do basquete americano Magic Johnson, que contraiu AIDS na década de 80, algumas pessoas não manifestam sintomas. Estranhamente, como eu já dito, ele contraiu a doença na década de 80 e está vivo até hoje. E vive muito bem, obrigado. Os primeiros sintomas surgem uma semana após a infecção, um mês, e logo depois desaparecem. E alguns anos depois a doença surge com força. O HIV vai se multiplicando aí rapidamente no corpo de um soro positivo. A principal célula-alvo do HIV é o linfócito T auxiliador, justamente aquele que avisa quimicamente ao linfócito B de que alguma coisa está errada com o indivíduo. Daí, como o linfócito B não é avisado, você não vai produzir anticorpos para te proteger de uma dada enfermidade. Ele cala a boca, o HIV cala a boca do linfócito T auxiliador, ou linfócito T CD4. Esse gráfico nos apresenta o comportamento do HIV no corpo de um indivíduo e, ao mesmo tempo, dos linfócitos T auxiliadores no mesmo indivíduo. Percebam que, na medida em que aumenta a concentração de vírus HIV no indivíduo humano, a quantidade de linfócitos CD4 ou linfócitos T auxiliadores cai, vai lá para baixo. O vírus HIV destrói o sistema imunitário dos indivíduos. Então, como o sistema imunitário do indivíduo está quebrado, está praticamente que destruído, surgem as chamadas doenças oportunistas, que numa situação normal não surgiriam, não trariam grandes problemas para quem as contraísse. Essas doenças oportunistas podem trazer problemas de visão, náuseas, dores de barriga, confusão mental, falhas de memória, tosse, respiração ofegante, dores de garganta
diarreias, febre, emagrecimento, cansaço extremo, dores de cabeça e coma. O sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer de pele muito comum em soropositivos. Ele é provocado por um vírus. Na década de 80, quando surgiu a AIDS, havia uma epidemia desse tipo de câncer. O câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical, também é provocado por um vírus. O vírus HPV também é muito comum em soropositivos. Reunimos então algumas medidas preventivas contra o HIV, contra a AIDS. Sexo seguro, com preservativos e com o mínimo possível de parceiros. Sexo é uma coisa muito séria, uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito séria. O pessoal está levando o sexo hoje como brincadeira. O indivíduo hoje tem 300 parceiros sexuais, é brincadeira. Então, cuidados nas transfusões sanguíneas, o sangue precisa ser testado. E hoje em dia, em geral, há esse cuidado. Não usar drogas, em especial as drogas injetáveis. Não vou dizer nem que o indivíduo que use drogas injetáveis não deve compartilhar seringas com outras pessoas. Ele não deve usar drogas e acabou a história. As grávidas devem fazer o pré-natal, pois se for descoberto que ela é soropositiva, então alguns cuidados serão tomados, algumas medidas serão tomadas. E quando a criança nasce, ela não deve ser amamentada. É um mal necessário. Não existe cura para a AIDS, mas existe o tratamento. Um coquetel de medicamentos. O governo brasileiro paga por esses medicamentos. Então, soro positivo hoje, ele consegue ter uma vida relativamente normal. No entanto, se por acaso o indivíduo deixa de tomar os medicamentos, a doença vem, mas vem com força. E outra coisa, esses medicamentos eles têm efeitos colaterais fortíssimos. Não é brincadeira, não. Se por acaso o indivíduo ele suspeita de que teve contato com o vírus, por exemplo, o cara está numa festa, sente uma picadinha, né? Sabe? Tem gente que parece que bota o pé para fora de casa pensando em fazer o mal. Tem gente que sai aplicando sangue supostamente contaminado com seringa, né, em pessoas em festas. Então, se por acaso acontecer esse tipo de coisa, deve-se procurar um médico no hospital com urgência para que algumas medidas preventivas sejam tomadas. Um coquetel de drogas é administrado para essas pessoas de modo que o vírus ele seja parado, não se dissemine pelo corpo do indivíduo. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o inalcançável, para os temerosos o desconhecido, para os valentes é a oportunidade.